Tudo? Sim, senhor. Graças a Deus. Let's open our Bibles on 1 Corinthians chapter 10. Let's stand up. Vamos ficar de pés, irmãos. Vamos levantar, abrir a nossa Bíblia, 1 de Coríntios, Chapter 7. no capítulo 7. Chapter 7. Capítulo 7, Verse 10. versículo 10. And unto the married I command, yet not I, but the Lord. Let not the wife depart from her husband. Todavia aos casados mando, mas não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. But if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Pai Santo, eu clamo agora, Senhor, por autoridade espiritual sobre este lugar. Para que, ó Deus, nós possamos estudar a Tua Palavra, that we may study Your Word, Father, in Jesus' name. Senhor, eu clamo agora em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja desfeito em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que foi preparado para nos destruir, seja desfeito agora em nome de Jesus. Clamo, Senhor Deus, por sabedoria sobre as nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, meio de si. Quantos aqui falam português? Levanta a mão. Quantos aqui só falam inglês? Levanta a mão. Quero saber se tem um mentiroso entre nós. How many here only speak English? Raise your hand. Quantos eles só falam inglês? Só inglês? Only English? Não fala português você? No columa de português? Okay. Okay, good. Let's carry on. So, in studying the book of Corinthians, Então, estudando o livro de Coríntios, we need to understand você precisa entender that the theme of Corinthians que o tema de Coríntios is that there are no divisions in the church. é que não há divisão na igreja. Amen. Amém? Always go back to the first chapter, Sempre voltamos para o primeiro capítulo, right, where Paul says, let not be divisions among you. onde Paulo fala que não deve ter divisão no vosso meio. Amen. Then on chapter 2, E depois no capítulo 2, Paul talks about the natural man Paulo fala sobre o homem natural and the spiritual man. e sobre o homem espiritual. That the natural man cannot understand the spiritual man. Que o homem natural não entende o homem espiritual. Amen. And on chapter 3, E então no capítulo 3, he tells these Corinthians, ele fala aos coríntios, these Greeks, esses gregos, because the Corinthians were in Greece. porque os coríntios estavam na Grécia. So he was dealing with a cultural problem. Então ele estava a lidar com um problema cultural. Amen. That he could not speak to them as spiritual Que ele não podia falar com eles como espirituais, because they were natural. porque eles eram naturais. They were carnal, Eles eram carnais. flesh. Era da carne. Amen. So then, Pastor Nadia then carried on Então, up until chapter 7. a pastora Néria então continuou até o capítulo 7 And she spoke about e ela falou being married. de estar casado. Amen.
So to be married is a commandment from God. Então, estar casado é um mandamento de Deus. Amen. The commandment is in Genesis chapter 2. O mandamento é em Gênesis capítulo 2. That is not good for a man to be alone. Que não é bom que o homem esteja só. I will make him a helper Eu vou fazer dele uma tutora that can be in front of him. para estar diante dele. Amen. Amém? Before his face. Então, diante de sua face. Hallelujah. So the commandment of God Então, o mandamento de Deus is drawn. Let me just rephrase this. The commandment of God makes up our DNA. Então, o mandamento de Deus faz o nosso DNA. The purpose for men and women O propósito do homem e da mulher is to multiply. é multiplicar. XX, É X, XX, XX and XY. e XY. Amen? You know what XX? Você sabe o que é XX? Who's the XX? Quem é o XX? Huh? You're not allowed to say it because you know it. Você não pode falar porque você sabe. Amen? XX is the women. XX é a mulher. XY XY is the man chromosome. é o cromossoma do homem. So we are made Então nós somos feitos to multiply. para multiplicar. It's our genetics. É a nossa genética. That is the natural side of man. E essa é o lado natural do homem. So it's not good for men to be alone. Então não é bom que o homem esteja só. Amen? Amém? So we must get married. Então nós precisamos casar. But the problem with these Corinthians, Mas o problema com esses coríntios, the Greek culture, a cultura grega it was advanced. era muito avançada. And it was not only advanced, E não era só avançada, but it was based on flesh desires. era baseada em desejos carnais. The religious system O sistema religioso referred to the physical needs. refere-se aos seus desejos físicos. They had a God for every fleshly desire. Eles tinham um Deus para todo desejo carnal. And for them to have multiple sexual partners wasn't a problem. E para eles terem vários parceiros sexuais não era um problema. It was in their culture. Estava na sua cultura. For them to have many gods, Para eles terem muitos deuses it's also not a problem. também não era um problema. They had a god of wine, Eles tinham Deus do vinho, they had the god of fertility, tinham Deus da fertilidade, they had the goddess of love. eles tinham a deusa do amor. So all these influences Então todas essas influências was in the culture of the Corinthians. estavam grudadas na cultura dos coríntios. So when you read a book in the Bible, Então quando você lê um livro na Bíblia, you need to look at the historical context of that book. então você precisa encontrar o contexto histórico daquele livro. Otherwise you take it out of context. Senão você vai tirar fora do contexto. Amen? Amém? So Paul was talking to Corinthians. Então Paulo aqui falava aos coríntios. They didn't know about God. Eles não sabiam acerca de They Deus. didn't know the laws of God. Eles não conheciam as leis de Deus. Amen? Okay? So someone needs to teach them. Então alguém precisava ensinar eles. Amen? Amém? Like we didn't know the laws of God. Como nós também não conhecíamos as leis de Deus. And we need to be taught the laws of E nós God. precisamos ser ensinados as leis de And where is Deus. the law of God? E qual é a lei de Deus? Onde está a lei? Where is it? Onde está a lei de Deus? Huh? In your Bible. Na tua Bíblia. Glória a Deus. Hallelujah. That's why you read the Bible. Por isso é que você lê a Bíblia. Amen. Amém? So on this chapter 7, Então aqui nesse capítulo 7, Paul deals with married men. Paulo trata de homens casados. Amen. And he says in verse 10, to the married men.
E aqui ele diz no versículo 10, para os casados. Okay, so he was addressing the Corinthians who are married. Então ele estava aqui falando para os coríntios que eram casados. Who is married here? Raise your hand. Quem é casado aqui, levanta a mão. Okay, so I'm talking to you now. Então estou a falar com vocês agora. Amen. Amém? If you're not married, Se você não é casado, then just listen. ouça apenas Amen, and learn. e aprenda. Right? So the commandment of God is Então o mandamento de Deus é that you can't just leave your wife. que você não pode simplesmente deixar a tua mulher. And you can't just leave your husband. E você não pode simplesmente deixar o teu marido. Because God put them together. Porque Deus colocou-eles juntos. Genesis chapter 2, God was the one who made the first marriage. Então, em Gênesis capítulo 2, Deus foi aquele que fez o primeiro casamento. He put men and women together. Ele colocou o homem e a mulher juntos. Hallelujah. Amen. So, it says here Então diz aqui, that if the wife leaves the husband, se a mulher deixar o marido, because you can't also take your wife porque você também não pode pegar a tua mulher and tie her up. e amarrá-la. You understand what the word is saying? Vocês entendem o que estamos a tentar dizer aqui? So she can leave at any time Ela pode sair a qualquer momento, because she makes her own choices. porque ela faz as suas próprias escolhas. But there are spiritual consequences Mas tem consequências espirituais. with regards to those things. Então, tratando dessas coisas. Amen. And also, and look at this. E também, olha para isso. On verse 11 it says, No versículo 11 diz: let not the husband put away his wife. Não deixe o marido a sua mulher. Amen. So there's not just the woman leaving the man, Não é só a mulher deixando o marido, but it's also some men want to leave the women. também há certos maridos que querem deixar suas mulheres. When people read the Bible, Quando as pessoas leem a Bíblia, they always look at the Bible on one side. eles sempre olham para a Bíblia num lado apenas. We are against the women. Não estamos contra a mulher. And it's not what the Bible says. Mas não é o que a Bíblia diz. The wife can't leave. A mulher não pode deixar, The husband also can't. o marido também não deve deixar. Amen. Hallelujah. And the idea is that there is reconciliation between men and women. Então a ideia aqui é que haja reconciliação entre o homem e a mulher. Because that's what God wants. Porque é isso que Deus quer. God wants reconciliation. Deus quer reconciliação. Amen. Amém? Very well. Verse 12. Então, versículo 12. But to the rest speak I, not the Lord. If any brother has a wife that believes not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Who is saying here? Quem está a dizer aqui? Paul. And he says, it's not the Lord saying this. E ele diz aqui, não é o Senhor dizendo isso. Right? This is Paul Este é Paulo, as the pastor of the church. como pastor da igreja. Amen. So when certain cultural problems exist, Então, quando há alguns problemas culturais, sometimes the local church às vezes a igreja local has the authority tem autoridade to say their position. de dizer a sua posição. Because there are complicated situations. Há situações complicadas. Amen. You can't just kick a woman out in the street Você não pode simplesmente mandar uma mulher embora na just rua because she doesn't come to your church. porque ela não vem para a tua igreja. And that's what Paul is doing here. É isso que Paulo está tratando aqui. And says, if the wife doesn't believe in Jesus, Se a mulher não crê em Jesus, but she loves the husband, mas ela ama o marido and she doesn't want to go away, e ela não quer sair, then what? então o que acontece? Then let her stay. Então deixa ela ficar. Understand what I'm saying? Entende o que eu estou a querer dizer?
Remember that these people were not Christian. Lembra que essas pessoas não eram cristãs. They converted to Christianity. Elas converteram-se ao cristianismo. They were Greeks. Eles eram gregos. They followed the Greek religion. Eles seguiam a religião grega. And now they were coming to Christ. Agora eles estavam vindo para Cristo. So now you have to deal with the situation. Agora você deve tratar com essa situação. Hey, but my wife still likes the idols there. Ou a minha mulher ainda ama aqueles ídolos, But she doesn't want to go. mas ela não quer ir embora. Must I now kick the wife out Agora devo eu mandar ela embora and get a new wife from the church? e agora pegar uma nova mulher da igreja? Paul said, no. Paulo diz não, No. não. You can't do that. Você não pode fazer isso, Because you're going to cause porque você vai causar a social problem. problema social. Amen? Amém? And then he deals it the other way. Então aí depois ele trata de uma outra maneira. Verse 13 he says, Versículo 13 ele diz: and the woman which has a husband that believes not, E a- if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Amen? Amém? So there are situations Então há casos in which the local church que a igreja local has to look at the situation deve olhar para a situação and make a decision. e tomar uma decisão. And Paul is very clear. E Paulo é muito claro. I'm saying this. Eu estou dizendo isso. I'm saying. Eu estou dizendo isso. Right? Otherwise we're going to have homeless women. Então ou então teríamos mulheres sem casa, Living in the streets. vivendo na rua. Because the situation back then was different to today. Porque a situação lá atrás era diferente da atual. Pastor, eu tenho uma pergunta. Tendo em conta aquilo que o pastor Paulo explicou, nós devemos enxergar isso como um conselho ou como um mandamento? Nós olhamos isso aqui, irmãos, como um mandamento. We look at this as a commandment. Porque nós vivemos numa cultura parecida com a cultura dos gregos. Because we live in a culture that is similar to the Greek culture. Às vezes, nossos pais não eram crentes. Sometimes our parents were not Christians. É ou não é verdade? Yes or no? Uns iam lá no Gungunhana, Some would go there to the Munhana. não é isso aí? Uns iam na Macumba, Others would go to Macumba, lá no Candomblé. Candomblé. Estão vendo, né? Então, agora somos de Cristo. So now we are of Christ. E agora você vai mandar tua mulher embora porque ela não crê em Jesus? Are you going to kick out your woman because she doesn't believe in Christ? Só porque tem uma crente bonitinha aqui na igreja que você Yeah. quer namorar com ela? Just because there's a beautiful Christian here that you want to date her, E a tua mulher agora é feia. and your woman now is ugly. Já viu? You see now? Paulo não é burro, mano. Paul was not stupid. Ele sabia que esses homens eram carnais. He knew that these men were carnal. Quando você lê Mateus capítulo 5, When you read Matthew chapter 5, em Mateus capítulo 5, Jesus é muito esperto também. in Matthew chapter 5, Jesus was very wise. Porque a lei de Moisés Because the law of Moses permitia que o judeu divorciasse a mulher. allowed Jews to divorce their women Porque eles pagavam o alambamento, a lobola. because they would pay lobola. Então, já que já está pago. So it's already paid. Lá o pai dela já tem vaca, já tem boi. Our father already has the cows. Então, basta mandar ela embora. So let me just send her away. E ela que vai mamar lá naquela vaca que eu dei para And ela. she goes there and be fed by the cow. É assim que eles pensavam. This is how they thought. Desde que eu tivesse dinheiro Since I had money e eu pudesse pagar o alambamento, a lobola, and I could pay the lobola, eu posso mandar a mulher embora a qualquer momento. so I could just send the woman away at any time. Então bastava a mulher ficar feia So it was just for the woman to become ugly ou velha, or old, que é normal. that was normal. E aí despachava a mulher. Then you would send the woman away.
E eles ficavam lá naquela de oração, And they'll be there in their prayer, espiando as mais novas. looking at the young women. Por isso que Jesus fala, Because that's what Jesus says. só de olhar para essas mais novas, Only by looking at these young ones, você já cometeu adultério. you already committed adultery. E Jesus usa o mesmo exemplo que eu usei. And Jesus used the same example I used. O que Deus fez? What did God do? Deus te deu uma só mulher. God gave you one woman. Que não separe o homem Do not separate men aquilo que Deus uniu. what God united. Amém? Amen. Deu de entender? Amém? So where the Bible is concerned, Então, aqui a Bíblia está, ao que diz respeito à ao que Bíblia, diz respeito à Bíblia, we stay with the Bible. nós ficamos com a Bíblia. Amen? As a church, Como igreja, we analyze each problem nós analisamos cada problema according to the Bible. de acordo com a Bíblia. Amen? Amém? Good. Very well. Muito bem. If the unbelieving part leaves, Então, se a parte descrente largar, if the person that doesn't believe in Jesus, se a pessoa que não crê em Jesus, he also doesn't believe in you anymore as a husband, que já não também acredita em você como marido, and he doesn't believe in you as a wife, que não acredita em você como mulher, because you are no longer living the traditions of the Greeks, porque você agora já não vive a tradição dos gregos, then let him go. então deixa ele ir. Amen? You understand? This is what Paul is saying. Então é o que Paulo está a dizer aqui. Amen? And it might very well apply to our situation in Africa. E também aplica muito bem para a nossa situação aqui na África. Because there are cases where the person doesn't want to come to church, Porque há casos que a pessoa não quer vir à igreja and he doesn't want to be married to that person e anymore. também não quer ficar casado com aquela pessoa. So let him go. Então deixa ele ir. Amen? Amém? And that's very specific as well. E isso é muito específico. Because each problem is unique. Porque cada problema é único. Amen? Pausa aí. So we're dealing now here with the married man. Então aqui nós estamos tratando com o homem casado. The other situation A outra situação is if you are on a what's the word they say, a jugo desigual, an equal yoke. se você está num jugo desigual, Amen? So you are a Christian man o homem é cristão and your wife is not Christian. e a mulher não é cristã. What then? Então o que acontece? It's going to be a struggle. Vai ser difícil. It's an uneven yoke. É um jugo desigual. Amen? But the Bible says, Mas a Bíblia diz, hallelujah, the Bible says that a Bíblia diz que the believing husband, o marido crente, he sanctifies ele santifica the unbelieving wife. a mulher descrente. Amen? Verse 14. Versículo 14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido, de sorte que os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amen? Amém? So there is a situation Então há uma situação, where they will stay together. eles vão permanecer juntos. Hallelujah. And there's nothing you can do about it. E não há nada que você possa fazer. There's no prayer in heaven Não há oração nos céus or on earth ou na terra that is going to go against marriage. que vai contra o casamento. Because marriage is a commandment of God. Porque casamento é um mandamento de Deus. Amen.
Like, you know, the man comes to me. Então o homem vem para mim. Hey, pastor, my wife is difficult. Oh, pastor, a minha mulher é difícil. So what now? E então, What must I do? o que eu devo fazer? Pray, pastor. Ora, pastor. The word of God says A palavra de Deus diz that you, que você, as a husband, como marido, must sanctify your wife, deve santificar a tua mulher, not the pastor. não o pastor. We are not going to pray against your wife. Nós não vamos orar contra a tua esposa. Pastor, please pray for God to kill her. Oh, pastor, por favor, ora a Deus para matar ela. I'm not going to do that. Eu não vou fazer isso. Amen? Amém? Because your job is to sanctify. Porque o teu trabalho é santificá-la. Amen? And vice versa. E vice-versa. The believing wife must sanctify her husband. A mulher crente santifica o seu marido. Amen? Amém? Hallelujah? Are we together in this? Estamos juntos nisso? Verse 16. Versículo 16. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether you shall save your wife? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? It might happen. Pode acontecer. Amen? Amém? Paul's not saying that it's going to happen. Paulo aqui não está dizendo que vai acontecer. Might happen. Pode acontecer. That's up to the wife or the husband. Isso então está What's that again? Isso aí depende Depende do marido ou da ou da mulher. mulher. Amen? Hallelujah. Are we together here? Do you understand what I'm saying? Então você entende o que eu estou a dizer aqui? That's for those who are married. Isso para aqueles que estão casados. Amen? Amém? Now, if you want to get married Agora, se você quer se casar and you are marrying an unbelieving woman e você quer casar uma mulher descrente or an unbelieving man, ou um homem descrente, you are causing a problem for yourself. você está causando um problema para ti. Amen? Amém? What I spoke about now O que eu falei aqui agora is for those who are already married. é para aqueles que já estão casados. Amen? But you are not married yet. Mas você ainda não está casado. So go and look for a Christian wife. Então procura uma mulher cristã. Amen? Hallelujah? Good. Está parado aí ou já está gravando, irmão? Está gravando? Okay. Very well. Now, on verse 17, Agora no versículo 17, Paul talks about another aspect of Corinthian culture. Paulo fala sobre outro aspecto da cultura corintiana. Okay? But as God has distributed to every man, as the Lord has called everyone, so let him walk, and so ordain I in all churches. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. So verse 17 Então o versículo 17 is a transcultural church. é uma igreja transcultural. So when you evangelize a church, Quando você evangeliza uma igreja, or when you start a church, ou você começa uma igreja, as a missionary, for instance, como um missionário, por exemplo, and we came to Africa. e como dizendo, nós viemos para a África. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. I grew up as a Brazilian. Eu cresci como brasileiro. So when I come to Africa, Quando eu venho para a África, must I now also teach you to be Brazilian? mas devo eu também te ensinar a ser brasileiro? That's what the Bible says. Não é o que a Bíblia ensina. Let every man walk Que todo homem ande according to how God called him. conforme Deus chamou. Amen. So on verse 18 and 19, Então no versículo 18 e 19, Paul explains what he was saying. o Paulo explica o que ele estava dizendo. Is any man called being circumcised? É alguém chamado estando circuncidado? Let him not become uncircumcised.
fique circuncidado. Is any called in uncircumcision? É alguém chamado estando incircuncisado? Let him not be circumcised. Não se circuncide. So the circumcision referred to Jews. Então, a circuncisão se refere a judeus. Amen. Jews are born Jews. Judeus são nascidos judeus. They have a Jewish culture. Eles têm uma cultura judaica. There are laws specific to Jews. Há leis específicas para judeus. Amen. So I'm not a Jew. Eu não sou judeu. I didn't grow up a Jew. Eu não cresci judeu. Amen. Now must I now be a Jew? Agora devo eu ser judeu? It's going to be funny Vai ser engraçado, and strange. estranho. And at times it's going to insult people. E há tempo que vai insultar pessoas. Amen. Because it's not my culture. Porque não é minha cultura. So I can't force my culture on another culture. Então eu não posso forçar a minha cultura numa outra cultura. I need to pay attention to the Word of God. Preciso prestar atenção na palavra de Deus. What is a sin? O que é pecado? Sin is not culture. Pecado não é cultura. Amen. If your culture leads you to sin, that's not culture, that's a sin. Se a tua cultura te leva a pecar, isso não é cultura, isso é pecado. Amen. Are we together here? Estamos juntos aqui. Amen. So that's what Paul was saying here. Então é isso que Paulo estava a dizer aqui. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Que todo homem permaneça no chamado que ele foi chamado. So when you read verse 21 and 22 and 23 and 24, Então quando você lê o 21, 22 e 23, we're talking 2,000 years ago. nós estamos a falar de 2000 anos atrás. Slavery was part of society. Escravidão era parte da sociedade. These men and women were bought for a price. Esses homens e mulheres eram comprados por um preço. And these were Greeks. E esses eram gregos. How, usually how would slavery happen? Então, normalmente, como é que a escravidão acontecia? There would be a debt. Tinha que ter uma dívida. The person would borrow gold or silver, A pessoa ia emprestar ouro ou prata and then he couldn't pay it back. e ele já não conseguia pagar. And you couldn't just go and say, "Oh, I'm sorry." E você não podia simplesmente ir e dizer, me perdoe. No. Now you are my slave. Você agora é meu escravo. You're going to work until you pay your debt. Você tem que trabalhar para mim até pagar a tua dívida. Ah, but pastor, this Bible of yours is very bad. Huh? Oh, pastor, essa Bíblia tua não é boa. Think about it carefully. Pensa com cuidado. How many people today Quantas pessoas hoje has to work for 20 years têm que trabalhar 20 anos to pay off their house? para pagar suas casas? Huh? You heard of house finance? Já ouviram do financiamento de casa? Car finance? Financiamento de carro? In certain countries, Há em certos países, like in Singapore, como em Singapura, the cost of housing is so expensive o valor da casa é tão elevado that you finance it for 100 years. que você paga em 100 anos. That means that my grandson will be paying for that apartment. Então o meu neto vai pagar por aquele apartamento. Is that not slavery? Isso não é escravidão? It's a type of slavery. É um tipo de escravidão. Amen? But it's legal slavery. Yeah? Mas é uma escravidão legal. Amen? Because you signed. Porque você assinou. So you need to understand Então você precisa entender. that if you are poor, Se você é pobre, doesn't mean you are not saved. não significa que você não é salvo. And if you are rich, E se você é rico, it doesn't mean that you are not saved. não significa que você não está salvo. Amen? It doesn't change the fact that you are saved in Christ Jesus. Não muda o fato de que você está salvo em Cristo Jesus.
Amen? Amém? Hallelujah? So we need to understand our situation. Então nós precisamos entender a nossa situação. So what I want to say about this O que eu quero dizer sobre isso, is when you study the book of Timothy, quando você lê o livro de Timóteo, 2 Timothy, 2 de Timóteo, Paul talks about people that were inflicting a lot of pain on themselves de pessoas que estavam se afligindo a si mesmo, because they wanted to be rich. porque eles queriam ser ricos. And they were, and the word that Paul uses E a palavra que Paulo usa is that they were taking a sword and they were stabbing themselves with é it. que eles estavam pegando espada e esfaqueando-se, Yeah, se espetando assim. espetando, Because they wanted to be rich porque eles queriam ser ricos at any cost. a qualquer custo. Oh, I must be rich. Eu tenho que ser rico. I must be rich. Eu tenho que ser rico. And Paul tells Timothy about it. E Paulo fala a Timóteo acerca disso. Timothy, don't chase riches. Se Timóteo não corre atrás de riquezas. Don't chase it. Não corre atrás de riquezas. And he tells Timothy there is great profit E diz a Timóteo que tem grande lucro when you are holy quando você é santo and you are contented with what you have. e você está feliz com aquilo que você tem. Amen? It's very important. É muito importante. Amen, church? Amém, igreja? Hallelujah. All right, so let's carry on. Verse 25. Então vamos continuar, versículo 25. Now this is concerning those who are virgins. Então, esta aqui é relacionada àqueles que são virgens. Or in other words, they are not married yet. Ou então, numa outra maneira de falar, aqueles que ainda não estão casados. Amen. And it says, I have no commandment of the Lord. Yet I give my judgment as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como tenho alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Why? Because Paul wasn't married. Por quê? Porque Paulo não era casado. Amen. It was his choice Era a escolha dele to be unmarried. de estar solteiro. Amen. I suppose, therefore, that this is good for the present distress. I say that this is good for a man so to be. Tenho posto por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Why did Paul say this? Por que Paulo disse isso? Because they were persecuting Christians. Porque eles estavam perseguindo cristãos na altura. He was living under distress. Estava vivendo debaixo de estresse. De pressão. Pressão. You understand? So in the case, you also have to look at the book from a historical point of view. Então aqui também você precisa olhar para o livro numa perspectiva histórica. Paul was being persecuted. Paulo estava a ser perseguido. They tried to kill him many times. Tentaram matar ele várias vezes. They stoned him. Apedrejaram-no. They beat him. Bateram-no. So imagine now if Paul had a wife and 3 children. Então imagina se Paulo tivesse a mulher com 3 filhos. It's going to be a stress. Seria estresse. So that's why in the case of missions, Por isso é que no caso de missões, there are instances where missionaries must be unmarried, há casos que missionários têm que ser solteiros, so they can concentrate on the work. para que eles se concentrem apenas no trabalho. But there comes a time Mas vem um tempo that those missionaries must get married. que esses missionários têm que se casar. And when they get married, E quando eles se casam, the situation changes. a situação muda, Because now they're married. porque agora já estão casados. Amen. But Paul is not saying that now you cannot be married. Mas Paulo não está dizendo que agora você não deve se casar. Because of this
chapter here Por causa desse capítulo aqui, is where we have these Catholic priests that are not married. é que nós temos os sacerdotes católicos que não são casados, padres. Pausa aí. There's certain things we can't say in recording. Amen? Very well. Verse 28. But if thou, Mary, thou hast not sinned, and if a virgin marries, she has not sinned. Nevertheless, such shall have trouble in the flesh, but I spare you. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. And this is what Paul was referring to. E é isso que Paulo se referia. The historical context of the church. O contexto histórico da igreja. Amen? Amém? That the church was being persecuted. Que a igreja estava a ser perseguida. But now, if the men in the church don't get married, Mas agora, se os homens na igreja não se casarem, and the women in the church don't get married, e as mulheres na igreja não se casarem, in 40 years there will be no church. em 40 anos não terá igreja. Não teremos igreja. The church is finished. A igreja está acabada. Because we need children. Porque nós precisamos de crianças. You see the problem? Você vê o problema. Amen? Let's carry on now. Amen. The other case that we have here O outro caso que nós temos aqui is the fact that in certain instances é o fato que em alguns casos is they would have arranged marriages, que eles tinham casamentos arranjados. right? So the fact that I'm just going to find it here quickly. Hold on. That would be verse 39. Versículo 39. No, it's not there yet. Let's No, count no, that aí. complete. Verse 32. There you go. Let's talk about verse 32 first. Vamos ainda falar do versículo 32. I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. Verse 33. But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. Versículo 32. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Amen. So you need to understand that when you get married, Então você precisa entender que quando você se casa, as a man, como homem, you need to take care of your wife você deve cuidar da sua mulher and your wife's needs. e as necessidades da tua mulher. Amen. And I'm talking to you men, E eu estou a falar com vocês, homens, because nowadays porque hoje em dia the women are working as mulheres estão trabalhando and the men are doing nothing. e os homens não estão fazendo coisa alguma. And they're using this verse as an excuse to do nothing. E eles usam esse versículo para fazer nada. But I'm busy praying. Ah, eu estou ocupado orando. Oh, my friend, you must take care of your wife now. Oh, meu amigo, você precisa tomar conta da tua mulher. Amen. She has needs. Ela tem necessidades. Ah, but she's expensive. Ah, mas ela é cara. Your problem. Isso é teu problema. I didn't choose a wife. Eu não escolhi a mulher para ti. Amen. You went there and found a Você woman. foi aí e encontrou ela. Hallelujah. Aleluia. So you need to understand. Então você precisa entender. Okay, very well. Let's see here. To come. Verse, I think it's verse 37. Nevertheless, he that stands steadfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and has so decreed in his heart that he will keep his virgin doeth well. 37.
Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Amen? So he made a decision in his heart. Então ele tomou essa decisão no seu coração. Verse 38. Versículo 38. So he that giveth her in marriage doeth well, but he that giveth her not in marriage doeth better. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Amen? Amém? Right? So it's your choice. Então é tua escolha. If you say, Pastor, I don't want to get married, Se você diz, pastor, eu não quero me casar, there's no sin. não tem pecado. Amen? There's no sin. Não, It's your choice. não há pecado nisso. Okay, very well. Let's see verse 39. Vamos então ao versículo 39. The wife is bound by the law as long as her husband lives. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amen? Amém? So that's why, Então, é por isso, if your husband dies, se o teu marido morrer, you are no longer married. você já não está casado. If your wife dies, Se a mulher morrer, you are no longer married. você já não está casado. Amen? So, there is no marriage in death. Não há casamento na morte. Amen? You are not married to dead people, please. Você não está casado a pessoas mortas, por favor. Amen? You see the problem with that? Você vê qual é o problema nisso aqui? Because some people are marrying dead people out there. Porque algumas pessoas estão casadas com mortos. Oh yeah, you must know, marry that one spirit. Ou deve saber que eu casei com aquele espírito. Não. That's not our custom here. Não é o nosso costume aqui. Amen? Amém? Hallelujah? Aleluia. Alright, next week we're going to talk about Então, na próxima semana nós vamos falar other aspects of Corinthian culture de outros aspectos da cultura de Corinto. in how it's relevant to us. Como está